17 Patologia. Nessa aula vamos trabalhar doenças nutricionais e ambientais. Vamos observar os efeitos de alterações climáticas sobre a saúde, o efeito da poluição ambiental e o impacto na saúde humana, lesão por drogas, álcool e tabaco. Vamos falar de doenças causadas por medicamentos e doenças nutricionais, ok? Então o homem, quando ele se insere no meio ambiente, ele altera esse meio para seu conforto e favorece as suas atividades, principalmente atividades econômicas. Isso gera um impacto ambiental que pode causar vários riscos, incluindo riscos de acidentes físicos, contaminação química e contaminação biológica quando você invade áreas onde tem doenças endêmicas, como no caso da dengue, da febre amarela e de outras arboviroses que ainda estão sendo investigadas. Sempre que nós nos inserimos num ambiente, nós temos a produção de resíduos, e esses resíduos são caracterizados por se acumularem e formarem uma poluição. E o ambiente poluído, ele altera a saúde. Na maioria dos casos, você tem uma concentração muito grande naqueles ambientes onde você tem concentrações humana muito alta, muita produção e transformação de substâncias. Então, nos ambientes laborais, você tem uma facilidade de ter esses poluentes, inclusive acidentes físicos nos ambientes laborais, pela rotina onde você trabalha, às vezes o risco inerente ao processo. E ocasionalmente você tem as doenças que vêm do ambiente devido a consequências como grandes catástrofes. Aqui eu apontei as catástrofes que foram marcantes no último século e até nos tempos atuais. Então, a contaminação por mercúrio metílico na Baía de Minamata, no Japão, na década de 60, o vazamento de gás isocianato de metila em Bhopal, na Índia, em 1984, o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986, a contaminação intencional dos metrôs com gás sarin, em 1995, e o desastre de Mariana. Ok? Também não tem como esquecer de um desastre que aconteceu aqui no Brasil, que foi um dos maiores desastres radioativos, se não fosse Fukushima e depois a Chernobyl. Nesse desastre, o resultado foram 4 mortes e 249 contaminações com uma coisa que não deveria ter acesso, que é o Césio 137, que está presente dentro das ampolas de um equipamento de raio-x. O que aconteceu? 2 catadores de papel encontraram esse raio-x abandonado e acabaram resolvendo desmontá-lo e levar a um ferro velho. Inclusive, esse aqui é um dos catadores. Ele foi separado algumas partes desse equipamento e eles tentaram vender, mas não conseguiram uma parte específica. Quando eles chacoalhavam essa parte, ele fazia um barulho que deveria parecer que tinha alguma coisa lá dentro. Então eles resolveram abrir. Quando eles abriram, eles encontraram uma substância com um pó na consistência do sal de cozinha, mas azul fosforescente. E depois eles levaram esse césio por vários locais. Até que o acidente foi pequeno, mas contaminou uma grande quantidade de pessoas, justamente pela distribuição do césio. Então esse aqui era o ferro velho onde eles desmontaram, isso em 1987, e hoje todo concretado e mantido sob controle. Na época eles tiveram que recolher tudo, todos os objetos e colocar nesses galões que tem chumbo, então isso aqui foi armazenado. Foi um risco bastante alto. Inclusive um dos locais contaminados foi a Vigilância Sanitária Estadual, onde a esposa de um dos catadores, sabendo que poderia ser a causa da doença, levou essa peça até a vigilância e perguntou se isso poderia contaminar. Como a vigilância desconhecia o que poderia ser, demorou a se analisar a questão de radioatividade. E isso se espalhou.
Então é bem interessante conhecer essa história, porque isso aqui foi um desastre nacional e poderia ser muito pior se não fosse ação rápida. Então, além de nós sofrermos as consequências, nós demonstramos que conseguimos trabalhar com tragédias desse nível, ok? E quando você tem uma interação dos humanos com os poluentes, o que isso afeta na saúde? Geralmente, esses poluentes eles acabam um, alterando o metabolismo, formando substâncias extremamente tóxicas que são acumuladas. E isso pode ser variado o mecanismo de toxicidade. Muitas vezes a reunião dessas de substâncias, principalmente substâncias químicas, podem causar danos diretos. Meios físicos, como radiação e temperatura, são mais raros como poluentes. Mas nós temos, como mostrei para vocês lá, alguns poluentes físicos, como os radioativos. Ok? As alterações climáticas. Isso pode causar um impacto no ambiente que reflete diretamente a saúde, principalmente pelo aumento de temperatura e alteração dos efeitos de chuva e seca. Nessa segunda questão aqui, você pode colocar as doenças nutricionais como um resultado desse efeito, onde você não vai ter a produção correta dos alimentos e não vai conseguir desenvolver uma agricultura eficiente e resulta em desnutrição. Mas as alterações climáticas podem causar doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratórias, gastroenterites, doenças infecciosas como a cólera, pela presença da água contaminada, doenças infecciosas transmitidas por vetores e desnutrição causada pela alteração de clima, como eu havia comentado. A toxicidade para os agentes químicos e físicos é uma questão de dose. Paracelso já disse lá no século XVI que todas as substâncias têm potencial tóxico. Basta uma dose incorreta para que isso se torne agressivo e lesivo. Então você tem lá vários toxígenos presentes no ar, na água, no solo e tem exposição humana. E você pode fazer uma absorção disso. Tem a questão da toxicidade aguda, onde você já vai ter os efeitos na saúde imediatamente. Pode fazer o armazenamento e excreção. E essa excreção muitas vezes não é muito eficiente e fica por muito tempo. Então esse armazenamento acaba alterando o metabolismo. Então esse ciclo aqui é bem complicado. Toda substância que está presente nesses meios que nós temos contato, nós chamamos de xenobióticos. São produtos químicos exógenos do ambiente que podem ser absorvidos. Medicamentos são uma característica de xenobióticos, ok? Por isso a intenção agora de estudar medicamentos que tenham uma eficiência alta, capaz de gerar cura sem gerar efeitos tóxicos, o que é um desafio para as futuras gerações de farmacêuticos, ok? A maioria dos solventes e drogas é metabolizado para formar produtos hidrossolúveis, onde você pode fazer desintoxicação, ou são ativadas e formam metabólitos mais tóxicos ainda. Quando você tem um efeito muito tóxico, geralmente quem responde a esse efeito são os órgãos fígado e rins. O que acontece? Os xenobióticos, eles são tentados metabolizar por processos que envolvem o citocromo P450. Como nós temos polimorfismo do P450, não é um efeito direcionado, específico, que nós podemos observar em toda uma população. Ele é muito variado. Então eu não posso dizer que aquela dose faz mal para os seres humanos. Eu tenho um range aí, uma variação de dose muito grande por causa dessa alteração genética aqui, onde você tem várias formas de formar um único conjunto de enzimas que gera efeitos diferentes. Então o xenobiótico ele tenta ser eliminado e ele pode fazer um metabólito reativo. Esse metabólito ele pode atuar em enzimas, receptores, membrana, DNA
e causar alterações importantes. Muitas vezes consegue fazer o reparo celular, muitas vezes não. Muitas vezes a toxicidade se apresenta e pode formar efeitos de curto, médio prazo, agressivos. Longo prazo, geralmente são observados a formação de câncer, porque você alterou lá o metabolismo do tecido. Ok? E quando os poluentes estão no ar, quais são esses efeitos? Os bioaerossóis, que hoje está muito em discussão devido à Covid-19, podem veicular patógenos, como o caso do vírus SARS-CoV-2. No caso dos poluentes químicos, aqueles que são expelidos na forma de fumaça, muitas vezes vão formar lá partículas ácidas, principalmente ozônio e ácido nítrico, que vão fazer corrosão, você vai ter uma ação direta. Então, o que nós chamamos de smog é uma mistura de gases e material particulado que gera problemas pulmonares. Também é o caso da formação do CO2, do monóxido de carbono, onde ele se liga de forma crônica, de forma quase ele se liga de forma estável às hemácias e forma carboxiemoglobina. Então é difícil de você remover isso, ok? Daí tem todo o efeito tóxico lá, como letargia, comprometimento de baço, devido a essas células não atuarem mais como deveriam. Quando os metais pesados, geralmente você tem um contato via ambiente aquático, visto que o pescado é a maior concentração, principalmente de chumbo, ok? Ó, e os 4 metais que são os piores que estão disponíveis no ambiente aquático: arsênico, chumbo, cádmio e mercúrio. O cádmio ele é muito utilizado para as baterias, e essas baterias, principalmente de celular e essas baterias de equipamentos eletrônicos, elas acabam sendo descartadas de forma errada e geram a contaminação do ambiente. Então, o ambiente aquático ele fica muito suscetível a esses metais pesados e pode interferir geralmente na formação das crianças. Por exemplo, quando absorvem chumbo, que pode causar efeitos no sistema nervoso central, neuropatias em adultos, então, por exemplo, pode ter tremores relacionados à contaminação e pode haver remodelamento de cartilagens. Também pode ser a causa de anemias, ok? E a principal fonte de contaminação de mercúrio são peixes contaminados. Para quem vai estudar para concurso público, tem um caso real que aconteceu aqui no Paraná, relacionando os pescados de uma determinada região com o uso de mercúrio para o tratamento de batata, para fazer a limpeza de batatas. E todas as pessoas que entraram em contato tiveram uma alta concentração de mercúrio e tiveram danos à saúde. Até se descobrir o que estava sendo utilizado e como que estava sendo utilizado, a concentração de mercúrio errada, isso deu um problema. Hoje em dia a legislação já não permite mais o uso de mercúrio, ok? Então, quando você tem um trabalho que você sofre um risco com uma certa insalubridade, você recebe insalubridade, está se expondo a situações que podem trazer problemas. Então, aqui nessa tabela que o Robbins traz de patologia, o Robbins de patologia traz, ele apresenta lá os sistemas, os efeitos e as substâncias tóxicas que geram os efeitos, ok? Então, aqui vocês podem notar que tem várias coisas que são comuns, principalmente cloreto de vinila, que é para formação de plástico, faz angiosarcoma, AGO-TGI, álcool isopropílico, câncer nasal, monóxido de carbono, doença cardíaca, álcool e cetonas, depressão do sistema nervoso central. Então vocês vejam que a exposição ocupacional deve ser muito bem controlada para evitar esse tipo de situação, ok? E
Falar dos efeitos do tabaco, que é o pior dos casos de hábitos, tanto que ele já foi destacado pela Organização Mundial da Saúde como um dos fatores causadores de doença. Então, o tabaco, conhecidamente, 90% dos usuários desenvolvem algum tipo de doença, e isso está relacionado às substâncias presentes no cigarro. Essas substâncias que estão presentes, elas são oriundas de um processo que combina tratamento químico às propriedades da folha de tabaco. Então, você tem várias condições de toxidez em diversas substâncias. Então, o alcatrão gera carcinogênio, os hidrocarbonetos, nicotina, fenol, formaldeído, que é utilizado muitas vezes para conservar a toxicidade ciliar e irritação na mucosa. Você vai perdendo a capacidade de eliminar um muco pela árvore respiratória, ok? Então, acho que nem cabe ficar discutindo muito tabaco, já que vocês conhecem todos os efeitos deletérios à saúde que ele tem. Também vamos falar dos efeitos tóxicos do álcool. No álcool tem o principal problema, a formação do acetato e do acetaldeído. Geralmente o acetaldeído é aquele que gera dor de cabeça, e ele tem um efeito tóxico. E isso tem um efeito cumulativo, principalmente na formação daquelas placas de gordura no fígado, onde a médio e longo prazo causa um impacto na função do fígado. A função hepática fica prejudicada, ok? Fora isso, você tem vários outros malefícios, principalmente ao sistema nervoso central, podendo até causar dependência do álcool, e daí você tem aqueles comportamentos bizarros relacionados ao uso demasiado do álcool, ok? Aqui eu trouxe para vocês a própria situação do Hobbes de patologia, onde ele relaciona as drogas terapêuticas com as ações lesivas que elas causam. Então, discrasias sanguíneas, você tem lá anemia hemolítica e trombocitopenia. Pode ser por uso de penicilina, metildopa e quinidina. Glomerulonefrite por penicilina, necrose tubular aguda, antibióticos, asma, salicilatos. Então aqui vocês vão ver. Não vou entrar a fundo porque esse é um aspecto da toxicologia, onde vocês vão estudar lá na toxicologia todos os mecanismos envolvidos nessas lesões, ok? Vamos falar um pouquinho de drogas de abuso. Eu separei as drogas que são mais comumente utilizadas: heroína, cocaína e maconha. Lembrando que esses dados aqui são americanos. No caso, eu deveria substituir para um ambiente mais próximo do nacional, em vez de heroína, o crack. Mas eu coloquei como drogas sintéticas, visto que o crack já não tem um perfil químico tão definido. Ele se assemelha muito à cocaína, onde você tem os efeitos cardiovasculares e isquemia miocárdica. Além de você ter os efeitos do sistema nervoso central com as aberrações da via dopaminérgica, onde estimula muito e deprime muito. A heroína pode causar morte súbita, infecções e lesões da pele, problemas renais e, além de tudo, uma embolia séptica do pulmão. No caso da maconha, o que é mais relacionado é doença arterial coronariana, laringite, faringite, bronquite, tosse, rouquidão e alguns aspectos relacionados ao asma, além da antracose, que é a formação de partículas de carvão no pulmão. Fora essas drogas, nós temos diversas drogas sintéticas, das quais nós desconhecemos o efeito. Porém, sabe-se que o efeito de prazer que elas geram é muito pequeno em relação ao risco que elas oferecem. Por exemplo, alguns tipos de droga que são pontuais, utilizados lá em festas rave, como o êxtase e alguns métodos de êxtase, isso pode gerar doenças crônicas que nós nem conhecemos os mecanismos. Então tem que tomar muito cuidado com essas drogas aí, porque na maioria das vezes elas têm mais perfil tóxico do que perfil de ação farmacológica.
Aqui, pontualmente, vou falar dos efeitos da radiação ionizante, onde você tem uma diversidade de radiações, e essas radiações elas podem interferir diretamente no DNA. Então, o que acontece? Por que tem que ser uma radiação ionizante? Essas radiações ionizantes elas têm força para deslocar os elétrons de estruturas como o DNA, e daí eles causam o dano. Pode haver reparo, pode haver morte celular, ou pode haver alteração, que pode gerar carcinogênese ou as deformidades pediátricas que nós vimos na aula passada. Falando das doenças nutricionais, as doenças nutricionais elas são caracterizadas por distúrbios que geram um impacto à saúde. Então eu vou trazer para vocês aqui a bulimia, anorexia, obesidade, deficiências vitamínicas e falar bem rapidinho da caxia. Caxia é uma condição onde você não consegue absorver mais nutrientes e acaba definhando. Das doenças nutricionais, aquelas que têm uma importância e que são facilmente corrigidas são as doenças de baixa ingesta proteica, de deficiência proteico-energética, que podem ser categorizadas em dois tipos de síndrome, que é muito observado lá nas crianças da África, que é o marasmo e o kwashiorkor, que gera um impacto à saúde da criança, não deixando ela se desenvolver corretamente. As secundárias podem acontecer em relação a doenças crônicas, como a caxia que nós vamos comentar. Então aqui as fotos de obesidade, carência vitamínica, bulimia, obesidade de novo, anorexia, onde você não reconhece o corpo, então tem uma dificuldade de percepção do corpo. A desnutrição proteico-energética, ela afeta 25% das crianças lá do continente africano. No Brasil, nós temos uma ação muito grande e evitamos que isso aconteça. Então, o governo tem ações de combate à desnutrição infantil. Essas ações são bastante efetivas e reduziram muito o número de mortalidade de crianças. Geralmente, o aspecto clínico é porque não tem uma ingesta dietética suficiente, principalmente de proteínas. E daí você leva a alterações. Por exemplo, kwashiorkor é uma privação pronunciada de proteínas, onde se gera um desequilíbrio proteico, gerando um edema generalizado. Já o marasmo é quando vai perdendo peso e ele cai abaixo de 60% do que seria o ideal para uma criança. Esses dois casos de doença são identificados pela medida da espessura de dobras cutâneas e perda de massa muscular. Vamos falar um pouquinho da anorexia e bulimia. A anorexia é um estado de inanição induzida, então a pessoa se observa no espelho e tem uma percepção corporal diferente da realidade. Isso gera uma falta de ingesta de alimentos, então ela se recusa a comer. Já a bulimia é uma condição que o paciente ingere muitos alimentos, na maioria carboidratos, e sente mal por ter feito isso, e acaba gerando vômito, o vômito autoinduzido. Isso acomete de 1 a 2% das mulheres, 0,1% dos homens e a idade média de 20 anos. O que acontece com o indivíduo que não tem os cuidados devidos a uma anorexia? Geralmente, o prazo de vida é de 3 a 5 anos. E a bulimia? No caso da bulimia, você pode trazer problemas bastante sérios, inclusive rompimento do tubo digestivo, fazendo com que a comida possa ser espalhada para outro lugar, gerando graves infecções, pode ter aspiração pulmonar. Os bulêmicos, por natureza, eles não têm um padrão de fazer toda a refeição. São pontuais e muitas vezes eles provocam bulimia por uma simples ingesta de um copo d'água que eles acharam a mais. E isso causa um desequilíbrio hidroeletrolítico e pode gerar até arritmia cardíaca. Falei para vocês da caxia. O que é a caxia? Perda de tecido adiposo e tecido muscular, que é muito observado em pacientes portadores de câncer. O problema é que a anorexia não é uma questão, a caxia não é uma questão de ingesta calórica,
Em vez disso, ela é uma condição metabólica que envolve os tecidos, o metabolismo dos tecidos. Geralmente aqueles tecidos que estão sob efeito do, sob efeito de citocinas, TNF-alfa, interleucina 1b e interleucina 6, que mudam o metabolismo celular para tentar combater as células tumorais e gera esse efeito aqui nos pacientes, ok? Aqui eu trouxe para vocês a carência vitamínica e a deficiência das vitaminas. Muitas vezes não tem deficiência de uma única vitamina, elas geralmente estão associadas. Aqui foram divididas as lipossolúveis e as hidrossolúveis, ok? Eu vou destacar para vocês duas que têm uma importância relativa e estão sendo bastante discutidas como formas de aumentar a imunidade, nos casos para evitar a pandemia, que é a vitamina A e a vitamina D. No caso da vitamina A, ela é utilizada para várias condições metabólicas, principalmente atua na visão, mantendo a visão noturna normal. Potencializa a diferenciação de células especializadas, principalmente células secretoras de muco, e aumenta a imunidade contra infecções. Então, lá, tem fundamento, porém não é da forma como eles estão falando. Numa deficiência, pode gerar cegueira noturna, xeroftalmia, que são os olhos secos, e a queratomalácia, que é a queda de cabelo e formação de gordura pelo corpo. A vitamina D, que ela tem uma propriedade lipossolúvel, ela é muito utilizada para manter os níveis de cálcio e fósforo. Caso você tenha uma deficiência, pode gerar um raquitismo, principalmente observado em crianças, onde vai ter deformidades ósseas, que chamadas de osteomalácia. Beleza? Obesidade, estado corporal aumentado. Isso que define a obesidade. Mas que tipo de aumento? Nós temos dois tipos de tecido distinto, tecido adiposo e tecido muscular. O problema não é o aumento de um ou do outro, o problema é o desequilíbrio entre um e outro. E essas condições elas podem ser medidas através de dobras cutâneas, de índice de massa corporal e de circunferências. Então esse é o padrão ouro para você definir se o indivíduo é obeso ou não. E quando ele é obeso, principalmente em crianças, quais são os riscos que ele está mais predisposto? Porque a obesidade ela pode acometer diversas questões, principalmente em relação ao metabolismo, causando um impacto muito ruim de médio a longo prazo. Desde a formação de placas ateroscleróticas, até mesmo o desenvolvimento de uma diabetes do tipo 2 e também a relação com a hipertensão. Mas o controle do peso não é um simples fato de baixa ingesta de alimentos. Existe um equilíbrio entre o processamento de dados sensoriais, processamento de dados nervosos e também de ação de alguns hormônios, onde eles vão dizer se tem saciedade ou não tem saciedade, se há necessidade de maior ingesta de alimentos. Lembrando que toda ingesta fora de um padrão, ela pode gerar um impacto negativo, ok? E geralmente esse impacto é cumulativo por formação de gordura. E para fechar, falar das doenças sistêmicas que podem ser atuadas como dieta. Então, por exemplo, muito se fala de baixa ingesta de sódio para controle da hipertensão. Isso é uma maneira de você conduzir o paciente a ter uma vida mais regrada e cuidar dos seus hábitos. As fibras alimentares que aumentam a massa fecal, que melhoram lá alguns casos de timpanismo, de verticulose do cólon. Então você tem benefícios, o que nós chamamos às vezes de pré-bióticos e probióticos. Isso é um campo da farmácia que vem ganhando espaço, porque através da dieta você consegue controlar algumas doenças. Beleza? Pessoal, o que eu tinha para falar é isso e conversamos na aula. Qualquer dúvida, só me escrever. Um abraço.